Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson, e estamos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a nossa lição, hoje a de número 11, a lição de número 11. Nós falamos sobre a transformação de Jacó na lição passada. Essa lição vai tratar sobre Jacó, de enganador a homem de honra. De enganador a homem de honra. Muito bem. A lição vai continuar falando da transformação, né? Mas, no caso, essa específica vai falar sobre a grande transformação. Porque só Deus pode transformar o ser humano, só Deus pode transformar e pode dar um outro caráter para o ser humano. A verdade prática vai dizer que só Deus pode transformar o caráter do ser humano. Tá certo? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus fosse definir você pelo seu pior erro, dizer assim, olha, eu sou um homem que eu tenho muitos erros. Faça um exercício, uma retrospectiva em você. Se ele fosse definir você hoje com o seu pior erro, quem você seria? Você seria Jacó? Você seria Labão? Você sabe a história desses dois homens? Nós estamos falando desses dois homens. Hoje nós vamos entrar também na história de Labão. Quem era Labão? O tio de Jacó. Então, e quem seria eu? Eu seria Jacó, né? Eu sou um enganador, eu tenho um caráter ruim, um caráter mau. Quem eu sou? Você tem assim, dá para você definir quem você seria? Muito bem. Nós devemos, meu amado, talvez você se lembra de tantas coisas, tantas decisões erradas que já tomou na vida, tantas oportunidades, perdas, ou até mesmo gostaria de apagar algumas situações que aconteceu em sua história. Talvez você tenha esse sentimento, mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus entrar nesse processo, isso vai ser transformado. Isso vai ser transformado. Muito bem. Jacó, ele poderia ter sido lembrado, para sempre como um enganador. Poderia ter sido lembrado para sempre como um enganador. Mas Deus viu algo, que ninguém mais via em Jacó. Deus viu algo que ninguém mais via. Então, a transformação depende de mim. Eu quero. Eu vou atrás. Vai custar caro. Vai custar algumas renúncias, mas eu quero. Acontece que as pessoas veem seus erros, as pessoas apontam os seus erros, mas Deus vê o potencial, o seu potencial de transformação. Deus vê o que os outros não veem. Por isso, eu quero dizer para você hoje, nesse vídeo, nessa videoaula, que tem jeito. Tem jeito. Você que está me ouvindo, quem sabe, tem caráter desviado. Às vezes você não é exatamente o que você tenta ser. Mas Deus pode mudar.
Jacó, ele foi um homem que ele viveu dentro de uma casa cristã, de uma família cristã. Ele também era, até então, cristão. Filho de homem de Deus. Mas nem sempre filho de homem de Deus é neto de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem neto. E também Deus não tem filhinhos. Deus tem filho. O Filho de Deus, a Bíblia vai dizer que quem nasce de novo é filho de Deus. Então Jacó precisou se transformar o seu caráter, a sua índole, seu meio de pensar, sua vida sustentada, porque do jeito que ele andava, não dava certo. Muito bem, hoje, nessa lição, nós vamos descobrir como Deus transformou Jacó. Então, a lição 11, vamos descobrir isso. Como Deus transformou Jacó. Daqui a pouco, eu vou trazer para você 5 características de uma vida mudada. 5 características, logo vamos estar falando aqui na lousa sobre essas características. E eu já vou dizer para você quais são elas. Mas ao longo da lição, eu gostaria que você ficasse comigo. Fica comigo aqui no vídeo, nessa aula, e você vai entender cada uma delas. Você vai entender que a vida que talvez você leva, talvez você conheça alguém que leva, eu não me enquadro nisso, mas você conhece alguém que leva. Você pode ser um canal de bênção para esta pessoa. Certo? Não sei. De repente você pode orientá-lo ou orientá-la, né, a ter uma vida pautada na palavra de Deus. Uma vida pautada nos caráteres, nos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque quando acontece de quebrarmos princípios, os padrões bíblicos, principalmente quando somos autênticos cristãos, quando a gente inventa de querer quebrar princípios, descarrilha algo na nossa vida, a gente precisa voltar atrás para ver onde parou, onde descarrilhou o trem, para consertar. Tá? Nós vamos ver aqui que Jacó, aconteceu isso com ele. Ele era filho de crente, tinha promessas, né? Mas ele era meio lá e meio cá. Uma hora ele era cristão e uma hora ele enganava. Tinha promessas, mas as promessas precisavam ser cumpridas. Deus iria cumprir, mas o caráter precisava ser mudado. Tá certo, amados? Então, nós vamos ver como Jacó foi transformado. E também, e por quê? Esse e por quê? E por quê? Né? Não está na lição, mas é algo que... E porque essa história, qual? A história de Jacó. E porque essa história nos ensina. O que essa história nos ensina? Ela vai nos ensinar sobre
ela vai nos ensinar sobre escolhas, tá? Escolhas. Ela vai nos ensinar sobre as consequências de uma escolha. Então, ó, escolha, primeira coisa, das 5 que eu acabei de falar. Consequências de uma escolha. Novas chances. Vai falar sobre perdão. Eu vou te dar exemplo sobre perdão. E vai falar sobre a graça. O que é graça? Então, a graça de Deus na vida do homem. Essas 5 coisas precisam acompanhar o homem. Acontece que a observância dessas 5 características, que eu chamei de características, né? O homem precisa estar atento às situações em que pode custar caro. O que quer dizer? Muito bem, Jacó, olha o que diz a lição. Ó, a lição diz que Jacó era de uma família marcada por favoritismo. Marcada por favoritismo e conflitos. Nós vimos isso nas lições anteriores. Na qual o pai gostava dele, mais de Esaú, de Isaac, e a sua mãe, Rebeca, gostava mais de Jacó. E aí, diante disso, teve um certo favoritismo, né? E nesse ambiente em que ele vivia, o que acontece? Ele aprendeu a enganar. Tá? Nesse momento, nesse ambiente marcado por favoritismo, ele aprendeu a enganar para alcançar algo, para alcançar aquilo que ele queria. Às vezes você se sente meio com favoritismo em um determinado local, você usa isso para enganar as pessoas. Jacó usou isso para enganar as pessoas. Aí nós vimos na lição que algumas coisas aconteceram e ele precisou fugir. Tá certo, Marcos? Ele precisou sair, correr, por causa de uma situação que ele criou. Então o que acontece? O que nós vimos aqui? Nós vimos aqui que as escolhas é importante na vida do cristão, porque mediante a minha escolha, se eu tive uma escolha, atentei para uma escolha errada, a tendência é continuar errando. Então, com o erro, com a escolha errada, o que vai acontecer? Vai ter consequências da minha escolha. Consequências virão dessa minha escolha. Portanto, a segunda situação aqui são as consequências. As consequências virão mediante a minha escolha. Nós vamos ver na lição que Deus, para nos honrar, às vezes eu preciso dar um passo e corrigir as minhas escolhas. Tá? Corrigir aquilo que eu pratiquei, estou praticando. Eu preciso mudar
algumas situações da minha vida. Algo está entrando por caminhos na qual não faz parte dos padrões de Deus. É isso que nós estamos ensinando nesta lição. Certo? Não vamos apenas ler o que a lição está falando, mas nós vamos colocar situações, enquadrar exemplos vividos para que entendamos que as escolhas faz parte da vida da pessoa, mediante as minhas escolhas. Muito bem. Jacó, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a família de Jacó. O que é isso? Jacó chegou num determinado ponto da sua vida que a sua casa, aquele favoritismo na qual ele tinha, ele precisou andar, fugir. E ele chegou numa situação em que ele não conseguiria seguir daquele jeito. A Bíblia vai falar que ele chega na casa do seu tio, ele bate o olho na sua prima, em Raquel, e ele gosta de Raquel. A Bíblia vai dizer que ele amava Raquel. Capítulo 29, versículo 10 de Gênesis vai falar isso. E acontece que Raquel, naquele lidar do dia a dia, pastoreando as ovelhas do seu pai Labão, Jacó enxerga Raquel uma hora que tinha ido dar beber água aquele rebanho. E ele gosta, ele olha para aquela moça e ele ama, ele gosta daquela moça. O que acontece? Ele pretende casar com ela. Só que ele chega na casa, ele chega lá, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele está fugido, ele é um homem rico e pobre. Ele é um homem rico e pobre. Muitas vezes a gente se encontra desta maneira. Às vezes você tem tudo, mas a sua índole, o seu caráter está mal. Você se encontra na lama porque eu sou um homem que, diante da sociedade, eu não tenho valor. Ele se encontrava assim espiritualmente e também fisicamente não poderia voltar daquela maneira para a casa dos seus pais. Muito bem, o que acontece? A Bíblia vai dizer que naquela época, para casar-se, para ter uma esposa, precisava de pagar um dote. Como que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro? Pois é. Então, tudo isso estava levando a situação do que ele tinha escolhido ser. Ele não podia prosseguir naquela situação. Então, acontece que ele agora propõe ao seu tio a trabalhar para pagar aquele dote, para ter aquela esposa. Né? E aí a Bíblia vai dizer que ele paga, trabalha 7 anos. Né? Com 7 anos, ele procura, cobra aquele acordo que eles fizeram. O que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que Labão prepara todo um banquete para aquela festa das nupcial, casando a sua filha Raquel. Mas no dia do casamento, naquele
banquete, naquela situação, ele troca pela filha mais velha, que era Leia. Né? Aí ele percebe o que estava acontecendo, né? Tudo isso aconteceu lá atrás, só que acontece que um engano leva a outro e você não tem caráter para cobrar aquilo que você está sofrendo. Porque ele era enganador, agora ele começa a ser enganado pelo seu tio. O seu tio pega a filha mais velha, que era Leia. A Bíblia vai falar que Leia tinha um defeito nos olhos e por ser uma moça com um certo, vamos dizer assim, defeituosa, seria mais difícil para casar. E agora, Labão, com aquela oportunidade, tá vendo as oportunidades? Ele começa a ver a oportunidade de casar sua filha. Não, aqui nós temos um costume que não pode casar-se a mais velha antes da mais nova. Perdão, é o inverso, a mais nova antes da mais velha. Então, você trabalhou 7 anos, por 7 anos que você trabalhou, 7 anos, foi por Leia. Leia é que vai entrar na fila. Leia que vai entrar na fila. Agora você precisa trabalhar mais 7 para ter a Raquel. Mais 7. Eu disse que ele trabalha mais 7 anos. Ele trabalha mais 7 anos. E o que acontece? Nesse processo de 7 anos, ele trabalha, aí ele começa a querer ter a sua liberdade. Qual a liberdade? Ele precisava agora sair para ir embora, né? Só que aquele processo gerou ali uma certa algo contra Deus. Por quê? O processo da poligamia. Porque olha o que diz a lição, ó. Jacó escolheu aquilo que ele havia semeado. O que ele tinha semeado? Ele semeou que ele era um homem enganador. Então, a Bíblia vai dizer que ele vivia mentindo e enganando, agora ele é enganado. Ele estava vivendo uma situação que ele tinha plantado. Mas Deus perdoa, mas disciplina. Deus perdoa, mas eu preciso passar por um processo da disciplina para alcançar esse perdão. Nós vamos falar sobre perdão aqui. Perdão. Acontece que o triste episódio daquele processo de engano levou Jacó a uma prática errada, né? A prática da poligamia. O que é isso? Ali ele foi obrigado a ter 2 esposas. Nesse processo aqui das 2 esposas, a Bíblia vai falar que ele tem filhos com as 2 esposas, ele vai ter filho com as servas deles,
de Leia, servas de Leia e as servas dele, né? Que era... Ele teve 7 filhos com uma, 6 filhos com outra, né? Ou seja, ele teve 13 filhos. Foram com Leia, ele teve 7 filhos com 7 filhos. Com a serva de Raquel. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos. Então ele teve 7 filhos com Leia. Ele foi ter, por último, ele foi ter os 2 filhos, José e Benjamim, que foi ter com as suas esposas, com a sua esposa. Né? Teve 2 filhos com Zilpa, serva de Leia, que foram Gade e Asser. Enfim, aqui formando as 7 tribos de Israel. As 7 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Não é 7, é 12 tribos. Doze tribos de Israel. Por quê? Deus abençoou mesmo no processo poligâmico, Deus o abençoou. Mas por quê? Porque, primeiro, porque ele tinha promessa. Segundo, porque ele voltou atrás. Ele corrigiu aquilo que ele fez, submetendo a recomeçar. O recomeço. Ele submeteu ao novo começo. Começar de novo. Às vezes, amados, a gente passa por situações em que queremos levar o nosso processo do nosso jeito. Enganando, mentindo, tirando proveito nas coisas. Para ter um sucesso, eu prefiro não submeter a tal princípio, né? Mas eu quero alcançar a vitória. E às vezes até dá certo. Viu? Muitas das vezes até dá certo. Certo? Mas isso até um certo ponto. Vai chegar um momento que Deus vai cobrar. Por que Deus vai cobrar? Por causa desse processo. Porque tem consequência a minha escolha. Aquilo que eu escolhi tem consequência. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi pagou caro pelos seus erros. Davi pagou caríssimo pelos seus erros. Porém, Davi teve coragem de recomeçar. Tá certo? Então, o recomeço é uma dádiva de Deus. Vamos dar continuidade a esse vídeo, essa videoaula, no próximo vídeo, que já é em seguida.